Luciano de saída do São Paulo, ele deixou isso aí nas entrelinhas depois do jogo de ontem, vamos estar falando sobre isso. Temos o Beldico pedindo logo 5 reforços para a diretoria do São Paulo. Tem informação também de mercado, a bola envolvendo o Pablo Maia, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo, né, cara? Vamos já começar falando sobre esse jogo aí terrível do São Paulo ontem contra o time de Juventude, último jogo em casa, último jogo no Morumbi e uma atuação, né, cara, tipo assim, com sobras, uma das piores atuações do São Paulo na temporada. Os caras prepararam para ontem contra o time do Juventude aí, né, naquele time preguiçoso que jogou ontem, foi aquele mesmo time que jogou contra o Grêmio completamente desinteressado, já que não vale nada do campeonato, né? Convenhamos que quem esperasse que o São Paulo fosse entrar em campo para jogar, vamos pro último jogo em casa, vamos correr, jogar bem e vencer. Quem achou isso, achou muito errado, né? Até porque a gente já tinha visto isso contra a equipe do Grêmio, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo em específico, tá? Vamos começar aí falando sobre o Luciano, que deu entrevista depois do jogo, rapaz, né? E deixou aí uma saída dele no ar. Olha só. Autor do gol do São Paulo na derrota por 2-1 para o Juventude, Luciano, atacante do São Paulo, deixou o seu futuro em dúvida no clube, tá? Primeiro, tá, rapaz, ele fala aqui, né, sobre o jogo, né, e fala sobre quem vai ficar e quem não vai pro ano que vem. Presta atenção, ó. Abre aspas aí para a declaração primeiro dele. Queríamos terminar a temporada ganhando em casa para nós, para os nossos familiares e torcida. Agora é ir para o último jogo e ver quem vai ficar ou não pro ano que vem e melhorarmos, fecha aspas, tá? Então ele dá esse gancho aí de que vamos ver quem vai ficar ou não pro ano que vem. Aí ele falou isso, tá bom? Aí o Felipe Cury, que era o repórter do PME, falou o seguinte, você fica? E ele respondeu, não sei, e saiu. Só isso, não sei, foi o que ele respondeu aí. Lembrando que o Luciano, nos últimos dias, nas últimas semanas, foi especulado no Cruzeiro, né? Que tinha intermediário oferecendo ele pro Cruzeiro. E o Cruzeiro estava analisando fazer uma proposta aí por ele. Mas logo depois me ensinou notícias que ele não queria sair do São Paulo, né? Que ele não pensava em sair, que ele quer continuar e tudo mais. Mas até onde ele sabe, não tem proposta oficial do Cruzeiro. Se tiver, aí evidentemente que as coisas podem mudar, né? E ele deixou isso aí em aberto. Não sei, não é a primeira vez que ele já foi especulado aí para sair de São Paulo, né? Se não me engano foi em 2022, ou foi no passado que ele foi especulado na Arábia Saudita, que tinha time da Arábia interessado, que fez proposta. Ele até deu entrevista falando que o empresário dele ficou pé da vida porque ele não aceitou a proposta da Arábia e vai ficar no São Paulo, né? Então, não é a primeira vez que ele deixa essa situação dele sair do São Paulo aí no ar, né? Enfim, vou repetir, tá? Agora que tem teto de gasto, vai chegar poucas contratações, vai ser muito difícil São Paulo trazer um atacante que entrega os números que o Luciano entrega. Entendeu? É só tu imaginar na tua cabeça, só tu fazer um exercício simples na tua cabeça. Pô, vamos imaginar como sendo um atacante bom aí que dá pro São Paulo. Só tu faz um exercício na tua cabeça, faz aí, pô, tal jogador dá pro São Paulo trazer. Só faz exercício aí que você vai ver que é bem difícil São Paulo repor aí um jogador, né, cara, igual o Luciano, que entrega os números que ele entrega. É bem difícil. E no elenco do São Paulo não tem nenhum jogador também que você fala, pô, o Luciano vai embora, esse cara vai jogar no lugar dele, né? Tem o André Silva ali, mas acho que a gente não tem essa, como é que eu posso falar? Essa confiança nele ainda, até porque, né, ele é reserva aí e tudo mais. Mas enfim, não é simples não, cara. Atacante é bem caro aí, tá? O técnico Luiz Uberdia quer 5 reforços para o São Paulo na próxima temporada. Depois da derrota por 2-1 para o Juventude nesta quarta-feira, o treinador argentino explicou a necessidade por novos jogadores para aumentar a qualidade do elenco tricolor, tá? Ele pediu logo 5, tá? Aí ele cita aqui na declaração dele também o Luciano, né, que foi dessa entrevista dizendo que não sabe se fica, tá? O Zubedia falou o seguinte, abre aspas, a direção sabe o que eu penso do Luciano. O Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de 5 jogadores no mínimo. Precisamos de mais 5 jogadores para complementar o que temos. E não é porque alguém vai embora. A situação não é fácil. Sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso permite ter mais força. Então, para nós, como no caso do Luciano,
nós precisamos de reforços e faremos todo o possível para ter. Porque o próximo ano será tão difícil quanto esse. Desde o Paulista será difícil. O Corinthians melhorou muito com muitas contratações. O Palmeiras a gente já sabe o projeto que tem. O Santos subiu. O Bragantino é forte. Depois disso teremos Libertadores. Brasileirão. É tudo difícil. Fecha aspas. Vamos lá, a gente critica o Zubeldia um monte de coisa, não sei o que, né, cara? Pô, ele escalar aquele time lá do São Paulo foi uma aberração sem tamanho. Agora, isso aqui que ele fala de reforço, que é verdade, precisa de reforço. A gente começou o ano, né, sem lateral esquerdo e vamos terminar o ano sem lateral esquerdo. Inacreditável, isso é uma aberração sem tamanho, isso é culpa 100% exclusiva da diretoria, né? Então, quando ele fala de reforço, realmente precisa. Né, PG, o meia que a gente precisa, né, vai ter que buscar mais um lateral porque o Rafinha vai ficar só até o final do pódio. Então, reforço que ele falou, precisa. Agora, ele falou que é 5 reforços no mínimo, né? E às vezes vocês que Jackson pode trazer 2 ou 3 só, né? Aí entra aí aquele... Como é que eu posso falar, cara? A diretoria e o técnico tem que estar no mesmo caminho, né? Não pode a diretoria falar que vai trazer 2, 3 jogadores só e o técnico pedir 5 no mínimo na coletiva, né? Porque fica meio desconexo aí, cara. Tem que todo mundo remar para um lugar só, ainda mais agora que o time tem teto de gasto, né, cara? Vai reduzir aí gasto, vai reduzir em valor para conta do jogador e tudo mais, né, cara? Aí, o que acontece? Sobre o jogo, rapaz, ele falou o seguinte, abre aspas. Eu sei que já estamos numa posição que já garantimos a classificação direta. Não perdemos a 6ª posição. Isso faz não estarmos 100% como equipe, como jogo. Mas depois, quando começa a partida, quando sofremos os gols, começa uma reação. Nós ligamos, ficamos ligados. Acho que o São Paulo sempre precisa dar um pouco a mais nos jogos. Senão, não alcança o melhor. Nós temos bons jogadores, mas precisamos dar um pouco a mais sempre. E hoje, lamentavelmente, não estamos dando esse ponto a mais. Te digo que é 100% pela situação que estamos. Quando acontece dessa forma, me dói, porque eu sei que isso não muda nada na temporada, mas me dói. E dói para os jogadores por conta dos torcedores que vêm aqui. Essa é a dor que tenho agora. Pois sempre que jogamos em casa, eu falo para darmos um show, apresentarmos um bom futebol para vencer. Mas essa partida e também contra o Cuiabá foram as piores partidas da minha gestão no São Paulo. Hoje assumo a responsabilidade, pois sou o treinador da equipe, fecha aspas. Eu achei interessante porque a gente questionou muito no jogo de ontem e também contra o Grêmio, a postura dos jogadores não tá nem aí, tá desinteressado. Ele mesmo falou, né, que não tem mais nada para buscar porque já temos a vaga direta na Libertadores. Ele fala, né, que tem que dar um pouco a mais, tem bons jogadores, mas tem que dar um pouco a mais. O time não deu esse ponto a mais e que o time não tá dando 100%, né, porque já não tem nada a disputar na temporada aí, e é exatamente esse o motivo que a gente falou, por que diabos, por que raios ele não colocou o time reserva para jogar ontem, porque ele não testou novos jogadores, deu oportunidade para novos jogadores entrarem em campo ontem, mas não, ele vai e põe o mesmo time que jogou contra o Grêmio sem nenhuma necessidade. Vamos fazer um exercício aqui rapidão, ó. Ele põe lá metade do time reserva, ou o time inteiro, enfim, muda o time, não põe o time que jogou contra o Grêmio. O São Paulo, não vou nem falar que o São Paulo ganharia. Vamos lá falar que o São Paulo empatou o jogo. Botou o time reserva e empatou o jogo 1-1. Pô, a torcida ia querer que o time ganhasse? Sim, mas tenho certeza absoluta que ninguém ia vaiar o Zubeldia, que ninguém ia vaiar os jogadores quando acabar a partida. Pô, empatou aí, mas pelo menos o Zubeldia deu oportunidade para outros jogadores, ele fez teste, a gente viu coisa nova. É um teste pro ano que vem. A torcida ia entender. Fora que quando você vai mudar o time para um time reserva, você faz mudança, o torcedor tem aquele olhar de, opa, tem algo novo aqui, né? Já que o jogo não vale nada, né? Não vai mudar nossa posição, já estamos classificados. Pô, é algo ali pra gente ver diferente. Pô, o Ricardo vai jogar, ou o William Gomes, ou o Santos Longo, vai pôr o Moreira para jogar, vai botar o jogador da base para jogar, entendeu? Então você traz um olhar ali, cara, de algo novo. Porra, não vale nada o jogo, mas, pô, vamos ver aí, né, o que tem aí que esses jogadores vão apresentar pra gente, porque é algo novo que a gente não tá acostumado na temporada. Mas não, ele vai lá e põe o raio do mesmo time pra jogar, e foi essa merda que foi ontem. O time não jogou porra nenhuma,
desinteressado. O Cuiabá, o Juventude mereceu, sem dúvida alguma, vencer a partida. O time perdeu ainda e todo mundo saiu vaiado no final do jogo. Era um tipo de jogo que, se você pôr um time titular, você não tem nada a ganhar. Porque o São Paulo ganha, pô, nada mais que obrigação. Se empata com o time titular, você já fica, não ganhou do Juventude, tá vendo? Aí perde, mano, um monte de gente fora o Zubeldia, fora o Luiz Gustavo, Luciano quer ir embora, vai, todo mundo fica puto da vida, cara, parece que a gente tá numa crise bizarra, né? Porque o jogo de ontem seria com o time titular, você só tinha a perder, era um tipo de contexto, o time não teria nada a ganhar entrando com o time titular. Quando você pôr o time reserva, você tira até a responsabilidade do jogo, entendeu? Por ser algo novo, por ser um teste, você passa um recado que é um teste pro ano que vem. Vou repetir, foi uma das decisões mais bizarras que eu já vi no último. Não faz o menor, cara. Tu vai olhar as redes sociais, jornalista, torcedor, os comentários, 98% dos comentários dele, cara, porque ele não mexeu, porque ele botou o mesmo time, fora que é um time que tá já batendo no limite, os caras estão desinteressados, cara, não faz o menor. É uma das decisões mais bizarras que eu já vi nos últimos anos no São Paulo, foi ele ter repetido o mesmo time. Aí o que acontece? São Paulo não joga nada no primeiro tempo, vai pro intervalo, ele volta com o raio do mesmo time. É incrível, cara. É inacreditável, tá? Não dá pra acreditar no que a gente viu em campo aí ontem. É simplesmente assustador. Aí na coletiva ele fala, pô, a gente tem bons jogadores, mas a gente tem que dar um pouquinho mais. Não demos esse pouco a mais. Ele mesmo falou isso, né, cara? Só que já tinha acontecido no jogo contra o Grêmio. E ele foi repetir o mesmo time ontem. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. Olha só. Vamos lá, informação aí do Eduardo Afonso. O Wellington não será mais utilizado pelo São Paulo em 2024. Com isso, o lateral que já está em pré-contrato com o Southampton está de sair do clube. A gente comentou com vocês aqui antes do jogo contra o Bragantino, eu acho, né? Porque já tinha alguns jogos aqui, pô, ele tá treinando, ou ele tá treinando com o elenco, pode ser que volte no próximo jogo. Aí ele falou, cara, olha, do jeito que tá aí, eu acho que ele nem joga mais pelo São Paulo. Era só um achismo, evidentemente, é um palpite, e acabou que foi assim mesmo. Ele não joga mais pelo São Paulo, tá, cara? Assim, vamos lá. Ele tirou o pé dessa reta de final de temporada? Tirou. Vários jogos aí, claramente ele tirou o pé, né? Pô, 12 aqui, 12 aí, pra dar uma tirada do pé, porque ele vai pro Southampton, e quando ele for pro Southampton, já vai estar no meio da temporada lá. Ele não vai ter férias, pré-temporada, né? Então ele claramente tirou o pé dele aí, porque não vai ficar no São Paulo, não tem mais muita gol pra disputar, e ele deu uma tiradinha no pé, né? Essa é a verdade, mas, cara, eu já falei, vou repetir, eu acho o Wellington bom jogador, tá? Sei que tem gente que odeia ele, que fala que é isso aqui. Eu acho ele bom jogador. Uma pena ele não ter renovado o contrato, uma pena que ele vai sair direto, porque o jogador tem mercado, né? Não é à toa que ele tem que ir pra Premier League e jogar no Southampton. Aí, honrou a camisa, nunca fez sacanagem. Óbvio que a gente fica puto porque o cara não renova e sai de graça, fica, né? Porque o clube não vai ganhar nada. Mas um jogador que sempre quando entrou em campo, mesmo depois que ele assinou o contrato com o Southampton, ele sempre botou o pé em dividida, correu, deu o carrinho. Nunca tu via alguém falando e tu olhava assim, pô, o cara assinou um pré-contrato com o Southampton e tá jogando de sacanagem, tirando o pé. A gente nunca viu isso, tá? Ele sempre honrou a camisa e jogou, tá? Então, mesmo não renovando, boa sorte aí pra ele, honrou a camisa do São Paulo. Não vamos ficar atacando o resto do cara, falando que é um lixo, tá aquilo, muito pelo contrário. Até porque, né, se é ruim com ele, quando tava com ele, sem ele é muito pior, né? É Patrick Lanza, é Rafinha, por exemplo, a gente viu contra o Galo, né? É Sabino, então, se era ruim com ele é muito pior. Muito pior aí, a verdade é essa, tá bom? Tivemos aí, né, rapaziada, a Federação Paulista de Futebol divulgando aí a tabela, né, o calendário aí de jogos do Paulistão aí em janeiro, né? E tá aí, ó, a Federação Paulista de Futebol acata o parecer do Ministério Público e mantém clássicos em São Paulo com torcida única em 2025. A medida é válida para jogos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Guarani e Ponte Preta. Então, sempre tem, né, pô, torcida, vai voltar a torcida visitante, não sei o que, mas o Ministério Público, né, determinou aí esse parecer para ter, né, a torcida única envolvendo esses times aqui que eu citei, nós são os 4 principais aí de São Paulo, mais Guarani e Ponte Preta, né, esses jogos envolvendo esses 6 times, não pode ter torcida visitante, só torcida única. Isso é lamentável, triste. A gente viu ontem o jogo do Cruzeiro com o Palmeiras sem torcida 0x0, né, porque os caras não conseguem ter a mínima capacidade de ter uma segurança, né, cara? Aí no jogo de futebol os caras não conseguem controlar 2 torcidas, né, no estádio de futebol, e competência tão grande, os caras vão lá e tiram, né, a torcida.
E em São Paulo é exatamente isso. Os caras não conseguem, né, cara, dar uma segurança, né, cara, para um jogo de futebol, para as pessoas que estão no jogo. Com 2 torcidas. Os caras vão o quê? Vão lá e tiram a torcida visitante e só fica a única. Em 2025, mais uma vez, teve essa determinação do Ministério Público. E triste isso pro futebol, né, cara? Isso é bem triste, bem lamentável que exista isso no futebol. De ter torcida única é muito sem graça, né? O futebol é muito mais legal por causa das 2 torcidas se provocando ali, né, cara? Muito mais legal. E isso faz parte do futebol. Tem as 2 torcidas e isso não tem em São Paulo, irmão. Desde 2017, se eu tenho enganado, muito tempo aí mesmo. E deve permanecer, né? 2025 vai permanecer e para os próximos anos, provavelmente. Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Pablo Maia que tá voltando, né? Já comentamos bastante sobre ele nessa semana e tá avançando bem, né? E vai voltar aí para a pré-temporada do São Paulo. Informação aí, rapaziada, tá? Da Gazzetta dello Sport, tá? Que é da Itália. Informação aí dizendo o seguinte, ó. Mesmo sem jogar desde o fim de abril, devido a uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa, Pablo Maia está sendo observado pela Inter de Milão. Tá? A informação que trouxe a Gazzetta dello Sport, né, que é lá da Itália, traz a informação aí que mesmo machucado, mesmo não jogando desde abril, aí, né, cara, fez cirurgia, o Pablo Maia e tudo mais, mesmo assim a Inter de Milão vem observando, vem de olho aí, né, cara, no Pablo Maia. Né? Enfim, a gente comentou muito sobre isso aqui já, que é mais um jogador também que, se voltando minimamente bem no ano que vem, cara, vai chegar a proposta para ele, a chance dele sair é grande. Óbvio que é difícil ele ser vendido agora porque ele tá machucado, mas não é impossível. Lembrando que o Gabriel Sara foi vendido pelo São Paulo machucado, tá? Ele tava machucado, estão esperando ele voltar, e do nada o Pablo Maia tá o Sara tá machucado, nem volta mais porque foi vendido, o cara foi vendido machucado. Então não seria loucura então imaginar que o Pablo Maia também possa acontecer com ele. É difícil, mas não dá para descartar. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.